tá empolgado, se a torcida do Flamengo tá feliz com a chegada dele. Oi, Renata, bom dia pra você, Denilson, bom dia a todos. Eu adoro esse grito do Ronaldo. Ô, Tite, olha, o Ronaldo não tá muito feliz não, mas a torcida do Flamengo tá sim. É um técnico com padrão, né, com status de seleção brasileira. Ele chegou ontem, chegou cedinho, conheceu todas as instalações do Ninho do Urubu, a estrutura, gostou bastante do que viu, deu atividade na parte da tarde para os jogadores, né, teve aquele primeiro contato com o elenco. Como o treino é fechado, a gente não consegue saber muito o que rolou, se ele já conversou com o Gabigol, que é claro que o torcedor está nessa expectativa por conta daquela provocação do Gabigol quando o Tite não chamou ele para a Copa do Mundo, mas isso a gente vai saber aí no desenrolar dos dias, né, dos acontecimentos. Mas diferente do costume, o Flamengo costuma anunciar um treinador e logo depois apresentar ele de forma oficial, né, para os jornalistas. Essa apresentação do Tite ainda não foi confirmada nem definida. Parece que talvez nem aconteça nesta semana. A assessoria do Flamengo ainda não decidiu isso. Mas é claro, a gente está vivendo aquela expectativa para ter essa entrevista para perguntar para o Tite por que ele mudou de ideia, por que ele escolheu o Flamengo para trabalhar neste ano de 2023. E eu espero que a gente possa fazer pergunta nessa entrevista que não seja que nem no início do ano com o Vitor Pereira. Então a gente está vivendo essa expectativa para saber quando o Tite vai ser apresentado de forma oficial para o seu torcedor, né? E também para os jornalistas, para ele esclarecer algumas questões. Mas ele já falou com os canais oficiais do Flamengo. Falou da estrutura, falou também, não descartou o título brasileiro. Lembrando que o Flamengo está a 11 pontos de distância do líder Botafogo. Ele sabe que o maior objetivo do clube nesta temporada é conseguir uma classificação direta para a Libertadores, mas deu também ali sobre as primeiras impressões dele. Agora a gente vai poder conferir na reportagem o que disse o Tite nesse primeiro dia como técnico do Mengão. Vamos conferir. No primeiro dia de trabalho no Ninho do Urubu, Tite chegou bem cedinho. Conheceu todas as instalações da nova casa. Fez questão de conversar com os funcionários. Prazer. Muito obrigado. Pela recepção. Ficou impressionado com a estrutura que o clube oferece. Tem todas as condições para um trabalho de excelência. Elas estão aqui à disposição. Agora compete a nós. O treinador volta a comandar um clube de futebol depois de 6 anos e meio na seleção brasileira. Já estava com saudade dessa rotina. Saudade sim, o campo é fascinante, a oportunidade profissional do Flamengo ela é enorme, a responsabilidade é da mesma forma, eu tenho consciência disso. Mas eu digo assim, eu posso prometer e eu coloco que o Adenor, enquanto pessoa, enquanto caráter, ele vai estar na sua plenitude. Faltam 12 jogos para o fim do Brasileirão e a estreia de Tite será na próxima rodada diante do Cruzeiro em Belo Horizonte. O encontro com o torcedor no Maracanã vem na sequência no duelo contra o Vasco. O grande objetivo dessa temporada é conquistar uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Mas será que dá para sonhar com o título? São 11 pontos de distância para o líder Botafogo. Tomara que o Tite competência possa ajudar na busca de classificação, que é o objetivo inicial. Tem ainda um sonho, que ele pode ser matemático de título, e ele tem um perigo também de não classificar para a Libertadores. Esse é o nosso real. O objetivo, sim, é de classificação direta pela grandeza do Flamengo. A diretoria do Flamengo está satisfeita com um final feliz da negociação. Eles precisaram convencer Tite a trabalhar ainda em 2023. Inicialmente, o técnico pensava em voltar só no ano que vem. 12 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. Lá atrás, ele tinha se comprometido, falado que não iria trabalhar, pelo menos a curto prazo, no Brasil. Tinha um comprometimento desse com a família. Foi muito legal a citação dele, porque a gente teve muito tempo junto num processo de convencimento que não é a parte financeira só. Lógico que depois no final ficou ali um ponto parado aí, mas a gente avançou bem nos outros temas e isso aí proporcionou ele estar aqui hoje com a gente. Um grande líder de caráter que tem o lado humano assim muito desenvolvido. Já deu para ver
a preocupação dele com todas as pessoas, com o lado humano de todos, em todo o primeiro contato, com todo o staff, se reunir com todas as áreas. E eu tenho certeza que o Flamengo vai ter muito sucesso, vai voltar a conquistar títulos. Apesar de já ter convocado vários jogadores desse elenco para a seleção brasileira, Tite garantiu que não conversou com nenhum deles antes de assinar com o rubro-negro até o fim de 2024. Não, eu conversei com o Marcos Braz, eu conversei com o presidente Landim, depois nós conversamos com o Spindle e deu a sequência toda do trabalho. Eu também entendo que a privacidade e o respeito do atleta e na sua hierarquia eles devem se estabelecer. Tenho sim, acho que 12, 13 atletas, Fabinho, talvez até mais. Isso dá um approach inicial, de saber como é que é o comportamento, da forma que trabalho, enfim. O ex-camisa 10 do Flamengo, Diego Ribas, foi lembrado por Tite na época da seleção e opinou sobre a contratação do novo técnico. Tite no Flamengo, e na minha opinião, não teria opção melhor do que ele nesse momento que o clube vive. Vai trazer, como todos nós já sabemos, competência tática, técnica, mas o que ele traz de mais valioso, na minha opinião, é um incentivo à concorrência, à competição interna. Quando se chega, eu já falei isso várias vezes, no melhor elenco do Brasil, é necessário saber extrair o que ele tem de melhor. E não tem forma mais eficiente do que um incentivo à competição, à concorrência interna. Se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer. O gaúcho, de 62 anos, parece estar empolgado com o novo desafio. A reformulação no elenco para 2024 já começa a ser planejada. Bom, tá aí o Tite dando a sua primeira entrevista como técnico do Flamengo. Ouvimos o Marcos Braz também, acho importante o lado da diretoria. Todo mundo sabia que o Flamengo faria uma investida para o Tite, teria ele como alvo, e agora sim, começa um trabalho, vai ter esse período da data FIFA para conhecer alguns jogadores, a maioria ele já teve até contato, já convocou para a seleção, enfim, e agora espera-se que pelo menos a vaga direta para a Libertadores seja alcançada, já que foi um ano frustrante. Loirão, acho que é o primeiro objetivo, né? Ele falou que é. É o primeiro objetivo, não tenha dúvida nenhuma, até pela grandeza do elenco, e agora com o Tite, é o primeiro objetivo você ter uma vaga direta para a Libertadores. Seria um grande fracasso, já no início de trabalho do Tite, não conseguir essa classificação direta para a Libertadores, com o elenco que tem. Óbvio que o discurso interno tem que ser, vamos lutar ainda pelo Campeonato Brasileiro, que o futebol tem as suas surpresas, né? O Botafogo acho que deu uma mudada aí no ânimo por causa da saída do Bruno Lage. O Lúcio chegou, enfim, já conhece o clube, só o feijãozinho com arroz ali, venceu um clássico, venceu bem, mas o discurso do Tite internamente provavelmente é essa vaga direta para a Libertadores, porque tem toda uma temporada pela frente do ano que vem, que o Flamengo, junto com o Tite, precisam aí voltar a ter as conquistas que no passado conseguiram. Há menos de um ano, na Copa do Mundo, ele convocava Everton Ribeiro e também Pedro, do Flamengo, e deixava o Gabigol de fora. Será que isso pode ser espelhado ou é vida nova, nada do passado conta? Como é que você encara essa situação? Eu acho que o Tite não é das pessoas daquelas pessoas que guardam esse rancor por algum motivo ou por algum problema que teve no passado. Eu acho que ele sempre olha para frente. Só para citar uma situação que em relação ao Gabigol, né? Quando ganha o título, faz ali aquele cântico ali na empolgação do título, xingando o Tite e tudo mais. Enfim, eu acho que tanto o Gabigol, nesse caso específico, tem que olhar para frente, assim como o Tite. Agora, o Flamengo vai passar por uma reformulação. Isso é fato. Necessário. Por idade, por jogadores que talvez estejam acomodados. Muitas coisas estão em jogo. Como é que você vê esse processo que será liderado pelo Tite? Eu acho importantíssimo. Obviamente, mais para frente a gente deve falar do Corinthians, que o Corinthians também deve passar pelo mesmo processo de renovação. Muitos dos jogadores que ganharam e conquistaram coisas importantes com o Flamengo, para a temporada que vem, eles não vão continuar. O caso, por exemplo, do Davi Luiz, não deve continuar, apesar do contrato ter sido renovado por ele ter atingido ali a meta de jogos, número de jogos. Parece que o contrato dele foi renovado automaticamente por mais um ano, mas mesmo assim acho que ele não vai ficar. A indecisão do Felipe Luiz em continuar sendo atleta profissional ou não, provavelmente o Tite deve ter uma conversa. O Felipe Luiz que até fez parte ali de um processo de criação, né, e de trabalho do Tite na seleção brasileira, então não sei qual vai ser esse diálogo com o Felipe Luiz. Então, assim, o Flamengo deve reformular o seu elenco, deve contratar jogadores
Eu imagino que para o sistema defensivo, 1 ou 2 jogadores para o sistema defensivo, um zagueiro, um lateral, e aí do meio de campo para frente o Flamengo está bem servido. Muito bem, agora a gente muda o assunto para falar de seleção brasileira. Convite para estarmos... Tá então, nação Tite, novo técnico do Flamengo, já começou os treinamentos no Ninho do Urubu, já se apresentou o elenco e agora vai começar a reformulação no Flamengo. E a tendência é que agora comecem a especular os novos reforços. O Tite já deve ter dado sinalizado para a diretoria do Flamengo a possibilidade da contratação de novos reforços, de jogadores que devem terminar os seus contratos e vão deixar o Flamengo. Agora vamos ver o que vai acontecer, mas a notícia que tivemos foi que os jogadores ficaram maravilhados com o treinamento do Tite. Parece que o ambiente já é outro. Inclusive ontem ele fez reunião com todos os funcionários do Flamengo, os funcionários ficaram de boca aberta, se admiraram com a educação, com o tratamento que o Tite tem pelos funcionários do Flamengo e também sobre os jogadores que ficaram muito motivados com a chegada do técnico Tite. Parece que é outro clima e agora vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo joga no dia 19 contra o Cruzeiro, jogando fora de casa, primeira partida do Tite no Flamengo e aí vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria da sua opinião, escreva nos comentários, participe do nosso canal deixando seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações e a gente se vê no próximo vídeo.